Boa noite, você vai ver hoje no Tarek Notícias. Ibama diz à justiça que suspendeu compra emergencial de retardante de fogo. Mulheres protestam nos Estados Unidos contra a indicada do presidente americano Donald Trump para a Suprema Corte. Corpo da ex-ginasta Ana Paula Schaeffer é velado em Toledo, no Paraná. Jacinda Ardern é reeleita primeira-ministra da Nova Zelândia. Itália bate recorde de casos diários de Covid-19 pelo terceiro dia seguido. Torcedores do Palmeiras cobram direção e jogadores em protesto na academia. Eu sou Tarek Elaques e está no ar o Tarek Notícias. O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o Ibama, informou à Justiça Federal que suspendeu a compra emergencial de 20 mil litros de retardante de fogo. O produto seria utilizado em áreas de queimada no Pantanal de Mato Grosso. A substância química é misturada à água e lançada de aeronaves para conter a propagação de queimadas, mas estudos de 2018 do próprio Ibama apontam risco de contaminação do solo, da água e até dos alimentos disponíveis na região atingida. A decisão do governo foi informada à Justiça na ação popular movida por moradores de Cavalcante, no norte de Goiás, contra o uso dos retardantes no país. A substância foi usada para combater chamas na Chapada dos Veadeiros na última semana sob protesto de moradores da região. Segundo reportagem do jornal O Estado de São Paulo, a compra do retardante seria feita em regime de urgência sem licitação, no valor de R$680 mil. No documento da Justiça, o Instituto diz que a aquisição encontra-se temporariamente suspensa para melhor análise e avaliação da autarquia. A substância Fire Limit chegou a ser jogada na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, com autorização do Ministério do Meio Ambiente para controlar o fogo que destruiu 75 mil hectares de vegetação. O uso do retardante na Chapada dos Veadeiros causou revolta em parte dos moradores da região, já que a aplicação do retardante não é sequer autorizada em Goiás. Na semana passada, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, visitou o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, sobrevoou a área incendiada e fez posts manifestando o apoio. O ministro disse que estava na linha de frente nas ações desenvolvidas para a extinção e que as críticas vinham de meia dúzia de maconheiros. Em um relatório publicado em 2018, em nota, o Ibama informou que o produto retardante usado no combate a incêndio na Chapada dos Veadeiros pode ter efeitos adversos. De acordo com o parecer, com base nos documentos apresentados pela empresa ao Ibama, o retardante foi classificado como pouco tóxico e pouco persistente. O relatório detalhou que o Fire Limit foi avaliado para um processo de compra pública, tendo de comprovar sua baixa toxicidade e periculosidade ambiental como requisitos de um edital de licitação e não para a obtenção de uma licença ambiental ou autorização para o uso. O fabricante diz que o retardante não é tóxico e é biodegradável e é capaz de reduzir de 3 dias para 5 horas o tempo para extinção de um incêndio que se alastrou por 9 quilômetros. O Centro do Ibama de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, o Previfogo, porém afirma que é preciso documentar a ocorrência de reações adversas sobre a fauna sempre que for identificada a morte de animais em áreas próximas ao local de aplicação do retardante de chama, instituir a suspensão do consumo de água, pesca, caça e consumo de frutas e vegetais na região exposta ao produto pelo prazo de 40 dias e monitorar esses locais por 6 meses. O responsável por esses documentos foi Gabriel Zacarias, que comandava o Previfogo. 10 dias depois do último alerta, ele foi exonerado. O novo diretor do setor, José Carlos Mendes de Moraes, assinou pareceres com orientação diferente, autorizando o uso dos retardantes. Pouco depois, pediu para deixar o cargo. Bom, vamos à próxima notícia. Centenas de mulheres e apoiadores se reuniram em Washington e em outras cidades dos Estados Unidos hoje para protestar contra a nomeação de Amy Barrett, uma juíza considerada conservadora para a Suprema Corte. Amy Barrett foi indicada pelo presidente Donald Trump para preencher a vaga da juíza Ruth Bader Ginsburg, que morreu há menos de um mês e era líder da ala liberal.
O Senado americano iniciou na última segunda-feira o processo de aprovação de Barrett. Manifestantes pedem que o Senado suspenda o processo de confirmação de Barrett. Os republicanos querem confirmar Barrett antes da eleição presidencial no dia 3 de novembro. Casada e mãe de 7 filhos, Barrett é católica e tende a ter visão conservadora em temas como a legalização do aborto, prática permitida nos Estados Unidos por uma decisão da Suprema Corte de 1973, que é legalmente questionada com frequência no país. Em 2013, a jurista disse que a vida começa com a concepção. A provável nova juíza também está alinhada com posições do presidente americano Donald Trump em relação ao uso de armas e imigração, segundo a BBC. Bom, vamos à próxima notícia. O corpo de Ana Paula Scheffer, ex-atleta da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica, começou a ser velado hoje de manhã na Catedral Cristo Rei, em Toledo, no Paraná. Ela foi encontrada morta ontem e ela tinha 31 anos, foi medalhista nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro em 2007 e trabalhava atualmente como técnica. A família dela suspeita de infarto. O primeiro exame realizado pelo Instituto Médico Legal, no entanto, foi inconclusivo sobre a causa da morte. Por causa das medidas de prevenção contra o coronavírus, apenas 50 pessoas podem ficar dentro da cripta onde o corpo é velado. Originalmente, a capacidade do local é de 100 pessoas. De acordo com a família da ex-ginasta, a previsão é que o corpo seja enterrado amanhã de manhã. Segundo a família, Ana Paula Scheffer estava deitada na cama do quarto quando foi encontrada morta por volta do meio-dia pela mãe, Sônia Scheffer. De acordo com a mãe, a filha não estava doente e não reclamava de dores no corpo. Ana Paula Scheffer começou a treinar quando era criança na equipe de ginástica rítmica de Toledo. Ela representou o município em várias competições nacionais e internacionais, com destaque na categoria individual. Enquanto jovem, conquistou medalhas em campeonatos paranaenses e brasileiros e integrou a Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica entre 2005 e 2015. Com a seleção, Ana Paula participou de 4 campeonatos mundiais, além dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. Em 2011, a atleta foi homenageada pela Câmara de Toledo com a medalha Willy Barth pela dedicação e conquistas no esporte brasileiro e mundial como representante da cidade. Segundo a equipe de ginástica rítmica de Toledo, Ana Paula era exigente e dedicada. Após encerrar a carreira como atleta, passou a atuar como técnica na equipe da cidade de Cascavel. Segundo a Confederação Brasileira de Ginástica, Ana Paula também trabalhou como treinadora nas seleções transitórias de ginástica rítmica individual e de conjunto. Atualmente, Ana Paula estava colhendo seus primeiros resultados como técnica ao ver alunas em pódios em competições brasileiras e sul-americanas. Ana Paula recebeu medalha de bronze no aparelho arco dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro em 2007. Em nota, a Confederação Brasileira de Ginástica lamentou a morte da ex-ginasta. E segundo na nota, a Confederação Brasileira de Ginástica disse que Ana Paula foi uma das atletas de ginástica rítmica mais notáveis da geração brasileira. Bom, vamos à próxima notícia. A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, foi reeleita hoje. Com 95% das urnas apuradas, Ardern, que é do Partido Trabalhista, derrotou a opositora Judith Collins, líder do Partido Nacional. A popularidade de Jacinda Ardern entre os neozelandeses aumentou muito pelo modo como ela lidou com a pandemia do coronavírus, com o país sendo um dos que menos sofreu com a disseminação do coronavírus e se declarando livre da doença. O país registrou desde o início da pandemia pouco mais de 1.008 casos confirmados de Covid e apenas 25 mortos por complicações do vírus. A Nova Zelândia chegou a ficar 102 dias sem nenhuma transmissão comunitária antes de registrar uma segunda onda. No início de outubro, a Jacinda Ardern anunciou que o país estava novamente livre de contaminações após 12 dias sem novos registros. Os trabalhistas registraram cerca de 49% dos votos totais, quase o dobro do segundo mais votado. E esse já é o maior apoio de um partido que conquistou em eleições no país desde 1996, quando o atual sistema de votação proporcional foi implantado. O sistema de votação proporcional da Nova Zelândia significa que os partidos geralmente devem formar alianças para governar. O país faz parte da comunidade britânica chamada de Commonwealth e é uma monarquia constitucionalista que tem a Rainha Elizabeth II como soberana. Além dos votos dos membros do parlamento, os neozelandeses também
responderam hoje a 2 referendos. Um deles é sobre a legalização da eutanásia e o suicídio assistido em algumas circunstâncias, contemplando pessoas com doenças terminais, com probabilidade de morrer dentro de 6 meses que passam por um sofrimento insuportável. Caso aprovado, ele se torna lei. Outro assunto a ser votado é a legalização da maconha, permitindo que as pessoas comprem até 14 gramas por dia e cultivem 2 plantas. Nesse caso, porém, se a maioria votar favoravelmente, os legisladores ainda deverão elaborar uma legislação correspondente. Bom, vamos à próxima notícia. A Itália registrou mais de 10.925 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas e é a maior contagem diária de casos desde o início do surto no país. É também o terceiro dia seguido em que o recorde foi batido, já que ontem foram 10.010 novas infecções e na última quinta-feira 8.804 confirmados. O número de mortes, porém, caiu em relação aos dias anteriores. Foram 47 mortos hoje, ontem 55 e na última quinta-feira 83 mortos. O número é bem menor que os registrados no auge da pandemia na Itália, quando um pico diário de mais de 900 mortes foi alcançado entre março e abril. A Itália foi o primeiro país da Europa a ser atingido pela Covid-19 e tem o segundo maior número de mortes no continente depois da Grã-Bretanha, que tem 36.474 mortos de acordo com dados oficiais. O governo italiano impôs na última terça-feira novas restrições a reuniões, restaurantes, esportes e atividades escolares em uma tentativa de diminuir o aumento de infecções. No entanto, alguns especialistas disseram que as medidas eram muito limitadas e alguns líderes locais já anunciaram ações mais agressivas para suas regiões. Na última quinta-feira, a região da Campania, onde fica a cidade de Nápoles, no sul do país, ordenou que todas as suas escolas fechassem por 2 semanas. No dia seguinte, o líder regional Vincenzo De Luca disse que imporia um toque de recolher na noite do dia 31 de outubro para evitar que o vírus se espalhe em festas de Halloween. Nas suas palavras, o chefe da Lombardia, no norte do país, a região mais atingida da Itália, disse ontem que revisaria o horário de funcionamento de bares e restaurantes e fecharia centros de jogos e salas de bingo. Ele também pediu às universidades que voltassem ao ensino à distância. O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, descartou a reintrodução de um bloqueio nacional. Bom, vamos à próxima notícia. Integrantes de torcidas organizadas do Palmeiras protestaram hoje em frente à academia de futebol. Os principais alvos foram o presidente Maurício Gagliotti, o diretor de futebol Anderson Barros e os jogadores. Os torcedores abriram várias faixas com protestos na Avenida Marquês de São Vicente, local em que fica o centro de treinamentos do Verdão. Alguns exemplos de faixas levadas pelos organizadores foi Maurício Bana, Fora Barros e Salários Milionários e Futebol Pobre. Os torcedores pediram ainda a saída do gerente Cícero de Souza, além dos dirigentes jogadores como Gustavo Scarpa, Felipe Melo, Lucas Lima, Ramires, Marcos Rocha, Rony, Luan, Rafael Veiga, Mike, Jailson e Zé Rafael também foram alvos no protesto. E por volta do meio-dia, os torcedores começaram a rasgar e jogar no lixo bandeiras alusivas a jogadores do atual elenco. De novo, Felipe Melo foi um dos principais alvos. Apenas as faixas com imagens de William e Gustavo Gomes não foram rasgadas. Por volta da 1h da tarde, o ônibus com a delegação palmeirense que viaja a Fortaleza deixou o CT sob gritos de "se o Palmeiras não ganhar, o pau vai quebrar". O Verdão enfrenta o Fortaleza amanhã às 8h30 da noite, horário de Brasília, na Arena do Castelão, no Ceará. A cobrança acontece em meio a uma sequência ruim do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, que levou à demissão do técnico Vanderlei Luxemburgo. O Verdão perdeu os 3 últimos jogos, sendo 2 em casa, um deles para o rival São Paulo. O Palmeiras corre para anunciar o novo técnico nos próximos dias e Miguel Ángel Ramírez, do Independiente del Valle do Equador, surge como preferido da diretoria nesse momento. Bom, nosso jornal Tarek Notícias termina por aqui essa edição. Você pode rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal aqui no nosso canal. Corre lá. Não esqueçam de deixar aquele joinha maroto, se inscrevam no meu canal, me acompanhem também no Instagram. Tenham todos uma boa noite, um ótimo sábado, bom fim de semana e a gente volta a se encontrar na segunda-feira. Valeu, tchau!